Boa tarde, turma. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos continuar nossa aula de ciências, né? Nós estamos estudando sobre o magnetismo. Temos visto esse conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o magnetismo e a corrente elétrica. Hoje nós vamos comentar sobre isso. Mas antes, eu quero que a gente abra o livro, na página 249, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei na aula passada, ok? Então, abram aí o livro de vocês, caderno, lápis, tudo que você for precisar para fazer as correções, ok? Vamos lá. Primeira questão, ele diz o seguinte: observe as ilustrações que representam dois ímãs em forma de barra. Nós temos aqui dois ímãs, representado um pela letra A e o outro pela letra B. Considerando que os ímãs sejam propositalmente quebrados nos locais marcados pelas linhas tracejadas, marque o X nas frases que explicam de forma correta os resultados desse procedimento. Então, os dois ímãs, eles estão tracejados, um de forma horizontal e o outro de forma vertical. Então, ele pergunta, fazendo um corte nesse lugar que o ímã está tracejado, o que aconteceria? Gente, vocês vão marcar o primeiro quadradinho que diz: na ilustração A serão formados novos ímãs com seus respectivos polos, norte e sul, pois não existem polos magnéticos isolados na natureza. Primeiro quadradinho. E o último quadradinho que diz: se os pedaços resultantes da quebra dos ímãs das ilustrações A e B forem novamente quebrados, surgirão novos ímãs com seus respectivos polos magnéticos. Isso é a resposta. Porque lembra que eu falei que o ímã ele tem dois polos diferentes. Se ele for quebrado, automaticamente a peça que foi quebrada, o pedaço quebrado, vai também ter os dois polos. Polo sul, polo norte. Segunda questão. Observe a imagem ao lado e considere a situação apresentada nas questões. Nós estamos vendo aqui dois ímãs, um fixo no carro e o outro na mão da pessoa, ímã A e ímã B. Aí na letra A ele diz: suponha que inicialmente o ímã B foi aproximado do ímã A e o carrinho se moveu para frente. Por que você acha que isso aconteceu? Então, por que o carrinho se moveu para frente? Porque os ímãs se repeliram. Isso significa que A e B eles foram aproximados nos polos iguais. Lembra que eu falei que os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem? Então, provavelmente, eles foram aproximados nos polos iguais. Sendo assim, ou ele se repeliu, se afastou. Letra B. Agora, considere que a posição do ímã B foi mudada e ele foi aproximado, sem encostar novamente no ímã A. No entanto, nessa situação, o carro se moveu para trás, então ele foi atraído pelo ímã. Se ele foi atraído pelo ímã, o que pode ter acontecido? Aproximaram os polos diferentes, porque polo diferente se atrai, polo igual se repete, ok? Então, está aí, meninos, a nossa correção da atividade. Agora, nós vamos falar sobre o magnetismo e a corrente elétrica, né? E aí, no livro, inicia falando, né, de uma prática que vocês, se quiserem, tiverem a curiosidade, podem fazer em casa. Essa prática, que usa fio de cobre, prego, né, uma pilha, como esse desenho que eu coloquei para vocês, fita isolante e clipe. É uma experiência que vai mostrar a corrente elétrica que é formada a partir desse processo, né, de pilha, de fios, de prego. Então, é bem interessante. Bem, gente, o que é que nós precisamos entender, basicamente? Que
Os efeitos magnéticos é possível de ser visto em uma corrente elétrica. Quando nós falamos de corrente elétrica, nós estamos falando de eletricidade, mas dentro de uma corrente elétrica é possível perceber os efeitos magnéticos nessa corrente elétrica. É isso que a experiência vai dizer. Então, nessa experiência, o que que nós observamos, meninos? Que quando o circuito foi fechado, que ele é um circuito fechado, como vocês veem na figura, quando ele foi fechado, estabeleceu-se uma corrente elétrica no fio condutor, no fio de cobre, gerando um efeito magnético. Que esse efeito magnético, ele causa a imantação do prego. Lembra que eu falei imantação, imantar, que é tornar um objeto magnético? E aí, tornando ele magnético, na imagem que vocês viram no livro de vocês, ele acaba atraindo os clipes, porque ele foi imantado, ok? Aí, a esse processo, né, nós dizemos que ali foi feito um eletroímã. Por quê? Porque é um ímã feito a partir da corrente elétrica. Bem, e para que, gente, nós vamos... de que forma esse eletroímã ele é importante, ele é utilizado? Eu coloquei aqui algumas utilidades. Por exemplo, no guindaste, né, nós temos um eletroímã, aqueles guindastes que eles ficam suspensos, né, e aí eles puxam, através do eletroímã, todos os objetos de metais. No livro também tem uma imagem mostrando, e aqui eu coloquei também essa imagem, mostrando um guindaste. Então, nós vamos também ver nos disjuntores também, a utilização do eletroímã nos disjuntores. Esses disjuntores são usados nas instalações elétricas. Nas campainhas também a utilização de eletroímã. E também nos altos-falantes, né? Há uma utilização dos eletroímãs. Bem, vamos ver um pouquinho a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Com os experimentos de Christian Ørsted, foi possível verificar que a eletricidade e o magnetismo tinham uma relação. Em seus experimentos, Ørsted pôde comprovar que um fio percorrido por uma corrente elétrica gerava à sua volta um campo magnético, como eu coloquei nessa figura. Essa comprovação veio através da movimentação da agulha de uma bússola. Então, ele fez várias experiências, né, Ørsted, e a principal experiência foi através da movimentação da agulha de uma bússola. Ørsted colocou uma bússola próximo a um condutor que era percorrido uma corrente elétrica, e aí ele verificou que ela se orientava em um sentido diferente que assumia quando cessava a corrente elétrica. Ele observou o movimento da agulha. Verificou, né, que um campo magnético era produzido a partir da corrente elétrica. E que esse campo magnético ele era proporcional à intensidade daquela corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente, maior o campo, quanto menor a corrente, maior o campo. Então, diante disso, nós percebemos o quê? Uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Bem, hoje, atualmente, né, nós temos visto a tecnologia avançando, né, de uma forma assim muito grande, né, até acelerada, nós podemos dizer assim. E existem hoje muitas utilizações da energia e o eletroímã, né? Essa utilização. Então, as tecnologias com base em eletromagnetismo ou eletromagnético. Nós vemos alguns carros, eu coloquei aí que, gente, é um motor de um carro, né?
Lá no livro de vocês também tem, mas existem carros que eles são movidos, né? Que eles usam essa ferramenta, eles, eles são movidos à eletricidade e eles precisam ser carregados, em vez de carregá-lo com combustível, gasolina, álcool, ele é carregado a uma tomada. A utilização dele ainda não é muito grande, né? Pelos custos. Mas ele é muito. São carros que diminuem a poluição do ambiente, né? E que já estão sendo testados e usados em alguns lugares. E a outra coisa que nós percebemos, né, na utilização do eletromagnetismo é o trem flutuante, que é esse desenho que eu coloquei do lado para vocês. Ele é chamado de trem maglev. Ele é um trem flutuante porque ele possui em sua base componentes que funcionam como imã. A ação dele impede que o trem toque o trilho, fazendo que ele levite, né? Então é interessante, ele consegue se locomover sem triscar, né, nos trilhos, através do eletromagnetismo. E esse modelo de trem ele já tem sido muito utilizado em vários países, como o Japão, a China, a Alemanha e a França, né? E é bem interessante essa forma de locomoção por levitação. Então, meninos, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Qualquer dúvida, coloquem aí no grupo. E na próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo. Então, um cheiro e até a nossa próxima aula.